Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Liut, sejam todos muito bem-vindos ao canal Unção e Salvo. E hoje a gente está fazendo o terceiro vídeo de pregações a respeito da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Essas pregações têm sido feitas baseadas nas pregações do Tim Keller, que foi um pastor presbiteriano, e esse é o terceiro vídeo. Então, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista os dois primeiros. O que a gente tem feito é pegar a oração do Pai Nosso. Em cada frase, a gente reflete sobre aquela frase, junto com um texto bíblico, a gente retira os ensinamentos que aquela frase pode dar para a nossa aplicação e prática na nossa vida de oração. Então hoje a gente vai falar sobre a frase do Pai Nosso, venha o teu reino. E o que significa isso daí? Antes disso, a gente vai ler um texto que vai ajudar a gente a passear por sobre esse tema. O texto está no livro de Lucas, capítulo 6, do verso 20 até o verso 26, e depois a gente vai complementar do verso 46 até o final do capítulo. Então vamos lá. Lucas, capítulo 6, verso 20. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora são famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando os roubarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam a sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. E agora a gente continua do verso 46 até o final. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é que é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Então vamos falar sobre venha o teu reino. O que significa essa frase no Pai Nosso? Esse texto de Lucas ele fala sobre as bem-aventuranças e sobre os ais, né? Que aflição, que contrapõe, né? Um contrapõe ao outro. Um outro texto que fala sobre isso até com mais abrangência é o texto de Mateus, capítulo 5, mas o texto aqui de Lucas ele fala basicamente a mesma coisa e vai ser muito legal para a gente poder entender. Então, esse é o terceiro vídeo. A gente pega então essas frases e forma aí, pega os ensinamentos que a Bíblia fala e pega a parte prática para a gente aplicar para a nossa vida. Então, o teu reino, o que é o reino? Nesse vídeo eu quero falar para você, então, 4 coisas a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? E como você entra nele? E no final, como a gente aplica isso na nossa vida, como isso é aplicável na vida do cristão, certo? Então vamos começar com a primeira parte, aqui o ponto 1. O que é o reino de Deus? Né? Aqui no texto fala, bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. E o reino, o que é o reino? Né? A gente que é brasileiro, a gente vive numa democracia, né? Num governo que não é monárquico. Então talvez para a gente seja um pouco difícil a gente entender de fato que seja um reino, um governo monárquico. Aqui a gente não tem um rei, nós temos um presidente que foi eleito. Mas se a gente pegar, eu vou tentar fazer uma analogia com o que a gente gosta muito aqui no Brasil, que é o futebol. E o Tim Keller usa
os coaches americanos de basquete, de beisebol, de futebol americano. Então, eu acho que esse exemplo vai caber muito bem pra gente. Um técnico de futebol, normalmente ele não é eleito pelos jogadores. Os jogadores não escolhem quem vai ser o técnico, pelo menos não deveria. E esse técnico é ele que decide quem vai jogar, quem não vai jogar. É ele que implementa as filosofias de como vai ser feito o jogo, de como o time vai se comportar, o que tem que ser feito, como vai defender, como vai atacar, como vai jogar, quais são as estratégias. E quando você tem um mau gestor, um mau treinador, normalmente o time vai mal. Porque cada um quer jogar para si mesmo, cada um quer aparecer mais do que o outro. A vitória do outro significa que ele está aparecendo mais do que eu. E então gera desavenças, né? O time não prospera, o time não vai para frente. E quando você tem um técnico bom, um gestor muito bom, o que ele faz? Ele pega o melhor de cada jogador e ele realça aquilo, ele transforma aquilo, ele trabalha. E cada jogador que já era bom, então vai ficar melhor ainda. E cada jogador vai jogar não mais para si, mas pelo time, pelo outro. Então, se o companheiro dele recebeu um passe e fez o gol, ele vai ficar feliz, porque aquilo ajudou o time, consequentemente ajuda ele, ajuda a carreira dele. Então, esse time vai prosperar, esse time vai seguir em frente, ele vai florescer, né? Então, o que é o treinador? O que é o rei? É alguém que exerce autoridade. Um reino, então, é um tipo de governo, é uma autoridade sobre uma determinada comunidade. Então, vamos ser breve aqui. O que é o reino de Deus? Querendo você ou não, acreditando ou não, nós vivemos em um reino. Existem essencialmente dois reinos. O reino desse mundo e o reino de Deus. O reino de Deus é o reino que ele é único e definitivo. Ele foi feito para ser o único reino perpétuo por toda a eternidade. Se não houvesse a queda, a gente ainda estaria vivendo o reino de Deus, onde tudo é criado, determinado e feito por Deus e para Deus. E a nossa função é determinada por Ele. As nossas ações, tudo é determinado por Ele. E nós fazemos tudo em função do reino de Deus. Foi para isso que a gente foi criado, queira você ou não. E no reino do mundo, as pessoas vivem de qualquer maneira, menos essa. Ou seja, todas as motivações, todas as ações, todas as funções das pessoas que são governadas, elas não são voltadas necessariamente para o rei ou para o reino. Normalmente para si próprias. Então, o que é o reino? O reino é a autoridade de Deus. E Deus não é só um bom técnico, não é só um bom gestor. Deus é o único gestor, é o único rei, é o único governante que deveria existir. E assim será depois, quando o reino dele vier definitivamente. Então, o reino de Deus é o governo de Deus na terra. É servir somente a Deus e não os nossos interesses. E aqui no texto, Jesus pega uma lista de bem-aventuranças e uma lista de ais, ou de aflições, ou de... Como é que está o texto aqui? Fala aqui, aflição. Que aflição? E normalmente Jesus gosta de fazer isso, porque ele pega contrastes nos seus ensinamentos, nas parábolas, ele põe os contrastes para eles se contraporem e a gente poder entender as diferenças, né, de um lado e de outro. Então, a gente já viu o ponto 1, o que é o reino de Deus, e agora o que não é o reino de Deus. E aqui na lista, na segunda lista, que é a lista dos ais ou das aflições, Jesus ensina o que não é o reino de Deus. Então aqui ele fala o seguinte, eu vou usar agora uma outra tradução, a gente leu a NVT, eu vou usar a NA aqui. Ai dos que são ricos. Ai dos que são fartos, depois ele fala, ai de vocês que agora estão rindo, e depois, quando todos recebem elogios, né, e glórias. Então, o que seria ai dos que são ricos? Quer dizer, então, que Jesus está falando, ser rico é ruim? Ter fartura de alimento é ruim? Ser rico, você ser elogiado, receber glória, receber bajulação, é ruim? É algo ruim? De maneira nenhuma. O que ele está querendo dizer é o seguinte, essa lista não é uma lista de coisas que são boas ou ruins para você entrar no reino de Deus. Essa é uma lista de prioridades. Então, se você dá mais importância
para enriquecer, para o dinheiro, se você dá mais importância para o conforto que você tem, se você dá mais importância para o orgulho que você tem das coisas que você conquistou, ou se você dá mais importância para a honra que você recebe das pessoas, você não vive no reino de Deus, você vive no reino do mundo, que é o reino de você mesmo, basicamente. O reino do mundo não é o reino de Satanás. O reino do mundo é o reino do seu próprio coração. Porque dinheiro é poder. Então, você pode trabalhar feito um louco para conseguir dinheiro. E com dinheiro você vai ter poder, você vai poder comprar coisas, você vai poder ter mais puxa-sacos, você vai agradar as pessoas. E com esse dinheiro você vai comprar conforto, você vai comprar comodidade, você vai ter carros, casa, você vai ter fartura na sua mesa. E com isso você vai se orgulhar. E você vai rir. Quando ele diz aqui, ó, vocês que estão rindo, ai de vocês que estão rindo, ele não está falando você que está feliz. Ser feliz não é uma coisa ruim. Ele está falando, ai de vocês que se gabam, que se orgulham das coisas que você tem. Se o teu orgulho, se a tua glória está aí, coitado de você, é só isso que você vai ter. Se você é rico e é só isso que você busca, é só isso que você vai ter. Se você tem fartura, é só isso que você vai ter. Se você tem glória, se você é bajulado, se você é respeitado, e você busca isso, você trabalha para isso, o que faz você levantar da cama é isso, é só isso que você vai ter. Isso é a coisa mais triste do mundo, porque todas essas coisas são finitas. E Jesus está tentando mostrar aqui no outro ponto coisas que são infinitas, o reino eterno dele. Então, Jesus aqui está dizendo assim, ai de vocês. Ele não está falando, ai de vocês, porque vocês serão castigados, ou ai, que aflição. Não, ele está falando o seguinte, ai cara, que aflição, que triste, cara. Que pobreza que você tem na sua riqueza. Que pobreza que você tem na sua fartura, no seu conforto. Que pobreza que você tem no seu orgulho, na sua alegria, no seu riso. Que pobreza que você tem na glória que você conseguiu aí das pessoas. Porque isso é tão pequenininho, isso vai acabar. Isso é tudo que você tem. Cara, Deus está menosprezando, está falando, cara, que dó de você. O Tim Keller fala na pregação dele a respeito de uma escritora, uma colunista lá de Nova York chamada Cynthia Hamel. E ele disse que num artículo que ela escrevia, ela falava sobre artistas, porque ela era do show business e ela tinha muito contato com artistas desde a época que eles ainda eram assim amadores, ainda eram coadjuvantes, faziam apenas ali uns papéis bem secundários assim. E lá em Nova York é o berço, né, ali da galera que começa em Hollywood, vai para Broadway, teatro e etc. Então ela conheceu Julia Roberts, Sylvester Stallone, ela viu essa galera desde que eles eram coadjuvantes ali fazendo ponta só. E ela acompanhou a carreira deles e de outros artistas também, até o ponto deles chegarem no máximo do estrelato, ganhando prêmios, Oscars e etc. E ela diz que ela viu a vida deles se tornar muito mais miserável depois da fama do que quando eles estavam lutando ali para conseguir essa fama. E que ela via que eles eram muito mais infelizes tendo tudo, toda a fama e todo o dinheiro e todo o respeito e o reconhecimento que eles conquistaram, do que quando eles eram apenas ali coadjuvantes, só apenas fazendo pontas. E trazendo aqui um pouco mais para perto da nossa realidade aqui do Brasil, esses dias eu vi não sei se era um documentário, um vídeo, onde a cantora Anitta fala, e aqui o que ela fala é o seguinte, que apesar dela ter fama e dinheiro, ela não se sente feliz. Que ela não quer mais ser a maior cantora, ser a maior artista. Agora ela quer ser feliz, ela cansou. E você vê que é bem parecido com o que a Cynthia Hamel fala a respeito desses artistas. Eles correram atrás daquilo e no final das contas aquela glória, aquela riqueza, aquela fartura, aquela alegria que teoricamente viria com a fama, e com o dinheiro e com o sucesso, ela se traduz num enorme vazio, um vazio do tamanho do infinito, que coincidentemente é o tamanho de Deus. E a Cynthia Hamel tem uma frase aqui que eu não concordo plenamente, e tirando uma parte dessa frase, ela é bem bíblica, eu já vou explicar o porquê. Ela fala exatamente assim: se Deus realmente quer pregar uma peça em nós, Ele nos concede o nosso desejo mais profundo e ri alegremente quando você, de repente, percebe que você quer se matar. E tirando a parte que Deus ri alegremente aqui, com a sua derrota, com a sua vontade de se matar, o que eu não concordo, isso não é
não é de fato o que Deus faria. Isso faz muito sentido, é muito bíblico. Por quê? Se o que reina na sua vida, se o que faz você acordar de manhã, se o que faz o seu motor, a sua engrenagem rodar, é a busca pelo dinheiro, é a busca por bens materiais, pela fartura, se a sua confiança está nisso, se a sua confiança está, ou se seu objetivo maior de vida está em reconhecimento, em orgulho, em se orgulhar do legado que você construiu ou está construindo, a pior coisa que Deus pode fazer para você é te dar tudo isso que você está buscando. Sabe por quê? Porque você vai ser o mais miserável de todos os homens, de todas as mulheres. Coitados de todos os que não vivem o reino de Deus. Mas a gente vai então agora para o ponto 3. Então, como é o reino? O que significa então isso aí? Como é o reino de Deus? E no começo do capítulo 6 de Lucas, Jesus dá um exemplo de quem é que está no reino de Deus, como é a característica daqueles que estão vivendo, que viverão no reino de Deus. E você vê que é a antítese, é o inverso daquilo que a gente acabou de ver. Vamos dar uma lida aqui nisso aqui, ó. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram, e bem-aventurados são os rejeitados. E ele ainda fala para você se alegrar quando isso acontecer. Em Mateus, capítulo 5, que é o Sermão do Monte, Jesus fala a respeito da pobreza. Ele fala um pouquinho diferente, ele acrescenta algo a mais. Aqui ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser pobre de espírito, o que é ser pobre de espírito? A gente lendo essa lista e pensando, meu Deus, isso aqui que a gente precisa para poder fazer parte do reino de Deus? Então eu preciso buscar ser pobre? Eu preciso buscar passar fome? Eu preciso chorar? Eu preciso ser perseguido e rejeitado? É isso que eu preciso para poder ser aceito no reino de Deus? Não, não é isso. Isso é masoquismo. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte. Ele fala do ponto de vista espiritual. Então vamos para o primeiro ponto aqui. Você tem que ser pobre. Pobre de espírito, como em Mateus 5 fala. O que é você ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é você se esvaziar de você mesmo. É você saber que mesmo tendo tudo que você tem, mesmo tendo conquistado tudo que você conquistou, mesmo sabendo tudo que você sabe, mesmo tendo todas as capacidades que você adquiriu ao longo da sua vida, você ainda não foi preenchido, você ainda precisa de algo a mais, você ainda precisa de um salvador, você ainda precisa de alguém para pagar as suas dívidas. Porque por melhor que você tente ser, ou que você seja, as melhores coisas que você já fez ou que você ainda vai fazer nunca chegarão nem perto de ser suficiente para pagar a dívida que eu e você temos diante de Deus. Então, ser pobre de espírito é isso, é você ter a ciência, a consciência de que você não é nada e que as coisas que você tem não são nada sem Deus. E aí vem a segunda parte, que é bem-aventurados os que têm fome. Quer dizer que você tem que passar fome? Que você tem que viver miseravelmente? Não, não é isso. Quer dizer que já que você reconhece que você não é suficiente, que toda a sua riqueza não é suficiente, você busca a Deus incessantemente, você tem fome e sede da justiça de Deus, você tem fome da salvação que vem de Deus, que é Jesus Cristo. E você busca esse reino, você é faminto, você quer isso a todo custo, em todo momento, você precisa disso. Essa é a fome, esse é o faminto que ele está falando aqui. Bem-aventurados os que choram. Porque a partir do momento que você reconhece que você não é nada, que você tem fome de Deus, você começa a perceber que aqueles outros que fisicamente também estão com fome, que fisicamente são pobres, e que choram, que são perseguidos, também são dignos de misericórdia igual você foi. E você começa a chorar por eles também. E você começa a chorar por um monte de coisa. O cristão verdadeiro, na verdade, ele é um chorão. Porque ele olha para as injustiças da vida, do mundo, e ele não se contenta, ele não se conforma com esse mundo, ele acha que isso está tudo errado. E ele fica triste, porque ele anseia pelo reino perfeito, pelo governante que vai governar com perfeição, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais lágrima.
E ele acolhe essas pessoas. Então você não pode dizer que você é um cristão até você perceber que você não é nada e que as coisas boas que você fez e que tudo isso não serve para nada. Se você acha que, olha, eu ajudei os pobres, eu doei tanto de dinheiro, olha, eu tenho sido um bom crente, Senhor, então eu merecia receber tal bênção ou tal coisa. O Tim Keller fala na pregação dele que você é um cristão classe média. Para não falar que você não é um cristão. É um cristão nominal. A partir do momento que você entra no reino de Deus, as coisas desse mundo já não te satisfazem mais. Então não interessa se você tem milhões e mora numa mansão ou se você mora numa tapera, numa casinha pau a pique. Você passa a se importar mais com os famintos e com os rejeitados. E é assim que você comprova que você é um salvo pela graça. Você é faminto e pobre pela graça de Deus. Você se importa com os pobres. E você descobre que mesmo sendo parte do reino, alguns dos sofrimentos desse mundo ainda vão acontecer para você. Porque Jesus não prometeu, olha, a partir do momento que você for salvo, a sua vida vai ser maravilhosa e você vai ser abençoado com muito dinheiro porque você é filho do rei. Não. O nosso reino não é esse aqui da terra. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quer dizer, então Jesus falou, você vai ser pobre e vai viver uma vida miserável. Não. Ele quis dizer que você vai passar perrengues, cara. Faz o seu melhor. Eu vou continuar te abençoando. O justo não mendigará o pão. Então vai trabalhar, cara. Você vai conseguir. Mas pode ser que vai ter algum dia que não vai dar certo as coisas para você e você vai passar a dificuldade. Mas tem de bom ânimo. Não desista. Esse é o verdadeiro cristão. E se tudo der certo para você, e se você tem riqueza, se você tem fartura, se você tá feliz e alegre com a sua vida, e se você não é rejeitado, você olha para aquele irmão, para aquela pessoa, que às vezes nem é um cristão, nem é um crente, mas ela tá passando dificuldade, e ela tá sendo rejeitada, ou tá sendo humilhada, ou ela tá passando fome, e você vai se compadecer, e você vai lá, porque você tem condição, e você vai ajudar ela. Você não vai falar, não, eu conquistei, eu trabalhei, isso aqui é meu. Não, você vai falar, eu conquistei porque a graça de Deus foi boa comigo, então eu vou abençoar aquela pessoa que precisa. Porque o que deveria acontecer é as igrejas não estarem cheias de gente importante, e não estar bajulando gente importante, e não ter uma área especial para jogador de futebol e para artista e para aqueles que são importantes e bem-sucedidos. Tinha que estar lotada de gente miserável, tinha que estar lotada de mendigo, tinha que estar lotada de viúvas, de órfãos, de pessoas ali que precisam realmente da nossa ajuda. Ponto 4. Como você entra no reino de Deus? Quando a gente lê essa lista das bem-aventuranças, grande parte dos comentaristas cristãos, eles falam que essas são características ou coisas que o cristão deve passar para poder entrar no reino de Deus, ou características que o cristão precisa ter para fazer parte do reino de Deus. Mas eu digo que é um pouquinho mais do que isso. Se você parar para pensar, essa lista de coisas ali que Jesus menciona tanto em Lucas 6 quanto em Mateus 5, são as coisas que o próprio Jesus teve que passar para que a gente pudesse entrar no reino de Deus. Então Jesus, ele foi pobre, porque ele sendo rico se fez pobre para que a gente pudesse ser adotado por Deus e ser agora filhos de Deus, co-herdeiros desse trono e desse reino maravilhoso. Jesus, tendo fartura e sendo o Criador, o Alfa e o Ômega do universo, ele se fez pobre e ele passou fome, ele foi tentado para que a gente pudesse um dia ter a fartura e poder viver como ele vai deixar que a gente viva na glória, no reino dele. Ele chorou, sendo a fonte de toda alegria, de todo regozijo, ele chorou amargamente com as tristezas e as calamidades desse mundo. Por misericórdia da gente, para que a gente pudesse ser salvo e para depois a gente pudesse também derramar misericórdia com os outros que precisam. Porque primeiro foi derramado em cima da gente a misericórdia. E Jesus, sendo o amado das nações, o amado da nossa alma, sendo aquele que deveria ser o nosso maior desejo, a nossa maior glória, a nossa maior dádiva, foi o mais rejeitado entre os homens, para que a gente não fosse mais rejeitado por Deus, para que o nosso pecado não fosse mais visto por Deus, mas sim Jesus. Você vê que o reino de Deus, ele é o inverso, é um reino de ponta cabeça.
O último será o primeiro. O maior será o menor. E vice-versa. É Jesus deixando bem claro que é o seguinte: as glórias desse mundo, as coisas bonitas, tudo que a gente vê aqui, isso não serve de absolutamente nada. Sabe por quê? Um dia isso aqui tudo vai acabar. Mas o meu reino é infinito. Então não adianta nada você ser o maior, você ser rico, você ter fartura, você ser respeitado. Isso não adianta de nada, porque eu sou o seu respeito, eu sou o seu alimento. Eu sou a sua riqueza. É isso que Jesus está falando para a gente aqui. Então, a gente orar na oração do Pai Nosso e falar, Senhor, venha o teu reino, é a gente falar, Senhor, obrigado por receber isso aqui. Então, que mais pessoas ouçam isso e que o mundo inteiro se alegre e receba isso e faça parte desse reino que me foi dado de graça sem eu merecer. É pedir para Deus que a justiça dele seja feita. Que as injustiças, que a fome, que a violência desse mundo acabe. E que o reino eterno e perfeito de harmonia e alegria e perfeição comece logo. É a nossa esperança maior, é o que deveria ser o que a gente mais anseia nessa vida. Muito além do nosso trabalho, do nosso emprego. Eu moro em São Paulo, e São Paulo talvez seja a capital do reino desse mundo aqui no Brasil. Você vai na Faria Lima, ou vai na Paulista, ou em outros lugares ali, a gente vê pessoas preocupadas em ganhar mais dinheiro, para poder comprar mais coisas, para poder ter mais status, para poder se sentir maior, para poder ter reconhecimento das pessoas, para poder aumentar isso daí, aumentar. E esse é o moto da vida das pessoas aqui. E tem sido isso no mundo inteiro. Santo Agostinho disse que você nunca deve orar, venha o teu reino, sem também antes dizer, Senhor, que o seu reino entre nas profundezas do meu ser primeiro, meu Deus. Reine em mim. Seja o meu rei. No final do texto que a gente leu, Lucas 6, a partir do verso 46, e fala assim, Jesus fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? De alguma forma, grande parte dos cristãos, ou da igreja moderna, é mais ou menos assim, porque a gente vê pessoas ali fechando os olhos, levantando as mãos, fazendo um estardalhaço no culto e nos louvores, músicas lindas e maravilhosas que deixam a gente emocionado e grita Senhor, Senhor, eu te louvo e fala um monte de coisas, mas pisa o pé fora da igreja e vive exatamente como as pessoas do mundo. Preocupado com o que vai comer, preocupado com o que vai beber, preocupado com o que vai ter, o que não vai ter, se vai ter, preocupado com o que vão pensar. E aí, a gente tá, então, de domingo a gente vai lá no reino de Deus e no restante da semana a gente vive no reino do mundo? O servo não pode servir a dois senhores. E aí, quem que a gente está servindo? A expressão Senhor, Senhor, uma expressão aqui semítica, que ela evoca adoração. E é exatamente isso que eu falei agora. Quando a pessoa vem, Senhor, eu te louvo, e aleluias, isso e aquilo. E Jesus, ele está falando bem isso. Vocês fazem um estardalhaço, vocês fazem um teatrinho maravilhoso para falar que me amam, mas vocês não seguem os meus mandamentos, vocês não me obedecem. Quem vocês estão me obedecendo? Quem vocês estão obedecendo? Quem é o rei de vocês de fato? Fazer isso é como construir a tua casa na areia. Porque você faz Senhor, 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 só que no dia seguinte, qualquer a primeira aflição que acontece, você cai. E você fala, não, mas Deus me perdoa, eu tô salvo. Eu pequei, mas tudo bem. Você nem se liga mais que você está pecando. Porque Jesus passa um pano para mim. Esse é o pensamento. E eu sei porque eu era assim. Eu vivi grande parte da minha vida como cristão vivendo assim. Ia lá, adorava, orava, agradecia. No outro dia eu fazia um estardalhaço de coisas horríveis e pensava, não, mas Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar dessa de novo. Ele sempre me perdoa. Viver assim é a mesma coisa que construir a sua casa na areia. Um dia o bicho vai te pegar. E você vai cair e não vai voltar mais. Por isso que a gente tem que estar firme na rocha. Se cair, e a gente vai cair, vai tropeçar, a gente tem que estar dilacerado, a gente tem que se arrepender, a gente não pode se conformar em cair, em pecar, a gente tem que voltar, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que buscar arrependimento, a gente tem que buscar
não errar mais, a gente tem que buscar ficar longe do pecado. Isso não é ser crentão, isso não é ser chato ou nerd de Jesus. Isso é ser um cristão de verdade, isso é o que Jesus está falando pra gente fazer aqui. Só que a gente não faz. Agora, viver da outra forma, se esvaziar, ter fome e sede de Deus, se compadecer dos outros, chorar com os que choram, ser perseguido por causa de Cristo, ser feito de bobo, ser tirado do sarro, bobão, crentão, isso é glória, isso é a riqueza, cara. Orar, venha o teu reino, então é uma esperança, é esperar que o reino dele venha, que todas essas coisas que estão de erradas sejam arrumadas, e é também um consolo de saber que um dia, finalmente, isso aqui tudo vai acabar, e esse pesadelo que a gente vive aqui na Terra vai chegar num fim. E a gente vai viver a plenitude da beleza e da perfeição do nosso Deus, e do reino que é eterno e que é perfeito, e que eu não mereci. João Calvino tem uma oração que ele recomenda que a gente faça, que é mais ou menos assim: Senhor, eu me deitei ontem à noite e eu acordei hoje vivo por causa da tua graça. Senhor, mantenha viva na minha memória a alegre expectativa da minha subida final, porque Jesus Cristo morreu por mim e ressuscitou para me justificar. Então, orar venha o teu reino é manter as esperanças firmes. É saber que um dia você vai deitar e pode ser que você dê o seu último suspiro e você não levante mais aqui com esse corpo. Mas a partir do momento que esse pulmão parar de respirar, que esse coração parar de bater, a vida continua eternamente. E toda dor e todos os problemas dessa vida acabarão para o resto da eternidade. Ou seja, você já começa a passar a ver a morte como uma esperança e não mais como algo ruim. A morte é o começo da eternidade. Porque a morte é só física. A gente vai eternamente viver com Jesus. E no reino perfeito. Venha o teu reino. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor. Porque o teu reino já é aqui. Mesmo que não com toda a plenitude, mesmo que a gente ainda esteja envolto no reino desse mundo, Pai. O Senhor já reina aqui em nós, Pai. Que o Senhor possa nos esvaziar, Pai. Nos fazer pobres, Pai. Para que a gente possa ter fome, Pai. Fome e sede do Senhor, da sua justiça, Pai. Do teu reino. Das tuas consolações. Do teu amor, Senhor. E que a gente possa chorar com os que choram, Pai. E mesmo na perseguição, Pai, estar alegres e firmes e fortes, sabendo que o Senhor venceu tudo isso. E que um dia, quando o nosso último suspiro vier, a gente vai poder viver eternamente na tua glória, Pai. Para a honra e glória do teu nome. No seu nome a gente pede, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.